Então, bom dia, senhores. Retomando então a sessão do dia 14 de julho, às 9 horas. Né? Na primeira parte, nós julgamos do item 1 ao 10 e vamos retomar agora com o julgamento do item 11 da pauta de minha relatoria. Vamos lá. É o processo 10.980.0041.34/2005/80. Recorrente é Bremen Tour, Agência de Turismo Limitada. Tá? Vou tentar resumir aqui para vocês. É um processo eminentemente de prova. Tá? Um processo de prova. Confesso para vocês que eu ia converter em diligência. Tá? Mas perdi um pouquinho de tempo, gastei um pouquinho de tempo ali com a análise de provas. Porque baixar em diligência um negócio que o fato gerador é 1999 para olhar prova, intimar o contribuinte, até olhei para ver se a empresa estava atuante ou não, né? Falei, tanto tempo depois, mas ela está. Vê na internet, está lá, uma empresa constituída e em funcionamento. É uma agência de turismo. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A fiscalização intimou companhias aéreas, na época era a TAM, a Rio Sul, acho que tem mais uma, e a Varig, para pegar os valores de comissões. Né? Então, eles deram lá uns relatórios dizendo mais ou menos quanto que era, dizendo mais ou menos não, dizendo quanto que era a comissão. A empresa foi intimada e disse assim, olha, o auditor que fez a intimação falou, tem uma divergência aqui entre o que essas três companhias aéreas estão informando que você recebeu de comissão e o que efetivamente você ofereceu à tributação. Então, me apresente as notas fiscais e comprove aí que você ofereceu à tributação tudo isso. Aí o contribuinte entregou lá 5 caixas de documentos. Se vocês abrirem o processo, vocês vão ver que na recurso voluntário tem uns 20 anexos. Tá? Aí o contribuinte fez o seguinte, falou, olha, deu lá 5 caixas para fiscalização com notas fiscais e tal, e explicou, falou, olha, o valor não vai bater. Se o senhor for procurar, não vai bater, porque eles eram uma agência que eles falam centralizadora. Então, muitas agências menores eram contratadas, faziam a operação via essa Bremen Tour. Então, a Bremen Tour fazia a operação junto às companhias aéreas, né? Centralizava e depois repassava as passagens para os clientes, ou direto para as agências que os contratavam. Né? Então, e aí o que acontecia? A parte da comissão daquela passagem era para essas agências menores. Então, a gente falou, olha, é assim que funciona. Aí a fiscalização pediu, então eu quero as notas fiscais emitidas por aquelas agências, comprovando que elas emitiram a nota contra a Varig, né? Desculpa, né? Que eles pagaram, receberam a comissão lá da Varig sobre isso daí. Aí os caras falaram, olha, eu não sei. A empresa falou, eu tenho dificuldade de conseguir as notas fiscais de prestação de serviço que os outros emitiram, vou tentar. Eles foram junto, conseguiram algumas notas, tá? O contribuinte até reclama que a fiscalização poderia ter diligenciado junto a esses daí, mas eles falaram, olha, algumas coisas eu consegui. Ele fez um argumento, ele colocou uma argumentação na impugnação dizendo assim, olha, se vocês olharem, os boletos que eles pagam para mim já é líquido da comissão que eles fazem jus. Então vamos supor, tá? Ele tinha que pagar 10 mil reais para a Bremen Tour e a comissão que a Varig, né, estava pagando para eles ali, que a parcela deles era R$1.000. Então, a Bremen Tour pagava para a Varig e a Bremen Tour emitia um boleto para as agências. Só que em vez de ele emitir de 10 mil, ela emitia um boleto já de 9 mil.
Só, então, quando você cobra do seu cliente o valor cheio, mas só me paga 9 mil. Os 1.000 de comissão já fica com você. Né? Como ele pagava o valor líquido da comissão, já ficava. Tinham duas divergências. Uma, essas comissões que eram repassadas para os clientes, e outro eram uns incentivos, era tipo um valor de bonificação que as companhias aéreas davam para as agências, dizendo assim, você tem já aqui uma boa operação comigo, então eu vou te dar uma comissão de 1%, de 2%, eram alguns descontinhos. Essa questão dos descontos que as companhias aéreas davam para a Brementur, a DRJ já cancelou a autuação. Não tem recurso de ofício, o valor originário já era baixo. Né? A DRJ, o contribuinte conseguiu, junto à Varig, a TAM e a Rio Sul, os relatórios discriminados, inclusive com aquele valor de desconto, então, que acabava não sendo pago para eles, que eram repassados também. Aí o que aconteceu? A DRJ aceitou isso, cancelou essa parte da inflação, e em relação ao que ela repassava para terceiros, a DRJ falou, olha, eu quero as notas fiscais. O que você conseguir de nota fiscal ou de outros elementos de prova, eu vou aceitar. A empresa tinha feito uma tabela, na verdade ela fez um relatório dizendo quanto eram as comissões. A DRJ falou, olha, onde só tiver esse relatório interno, eu não vou aceitar, porque é um documento feito só por você. Eu preciso de outros elementos para provar que essa parcela da comissão realmente foi de terceiros, e não de vocês. Aí o que aconteceu? Na autuação, o auditor fez acho que 15 tabelas no anexo. É um auto pequeno, mas uma trabalheira danada. Ele fez 15 tabelas, porque ele fez a composição das comissões, ele fez a composição das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, por ano, que era 99 e 2.000, por companhia aérea, para ir consolidando o que dava de diferença. Né? Na impugnação, o contribuinte refez essas planilhas com que ele estava comprovando, tal. A DRJ novamente refez as planilhas com que ela aceitou. Aí o contribuinte veio no recurso voluntário e falou, bom, agora eu tive tempo, agora eu consegui ir atrás de toda a documentação que a fiscalização tinha pedido desde o início. E juntou lá 20 anexos. Então, nesses, o que ele tem? Ele tem os relatórios dele interno, tudo bem. Só que nesses relatórios, são duas partes, tá? Nesse relatório interno, ele mostra a composição de cada valor cobrado, então ele mostra quanto que era a passagem efetivamente, quanto era a taxa de embarque, quanto era a comissão que ele repassava, e ele junta os boletos bancários. Então ele junta os boletos bancários, mostrando que o que as empresas pagaram para ele já era descontada a comissão que era própria. Então, se era R$1.000, a empresa só me pagou 9.000, porque exatamente esses R$1.000 que era a comissão deles, ficou direto para eles. Eles vão cobrar direto do cliente para quem eles emitiram a passagem, o cara vai pagar 10.000 para eles só pagaram 9.000 para mim. Então, tá tudo certo. Tá? Eles juntaram isso e também juntaram o que ele diz que dá muita documentação. Os controles com as companhias aéreas, o modo que eles operavam era descendial. Então, para cada companhia aérea, tinha 3 controles no mês. Primeiro descende, segundo descende, terceiro descende. Aí ele fez tabelas. Se vocês avançarem, depois a gente vai em detalhe, vocês forem lá na página... que é a folha 12 do meu voto. Tá? Se vocês forem lá na folha 12, vocês vão ver que tem um exemplo do que o contribuinte fez. Então, relatório, conseguiram identificar, acharam ali? Então, relatório comissões da Rio Sul, do ano de 1999. Então, ele tem da Rio Sul de 99, tem da Rio Sul
de 2000. Tem da TAM de 99 e da Varig também do ano 2000. E aí vocês veem que para cada mês ele tem os valores ali, os 3 decêndios, tá? Que ele explica o que foi, qual é o valor da fatura e qual o valor da nota fiscal. Por que ele não tem nota fiscal? Porque dessas aqui que ele está indicando, são as comissões que foram repassadas para as agências menores, né? Ele era centralizador para agências menores. Eu fiz uma amostragem, tá, pessoal? Se vocês acharem que tem que ir para diligência, tudo bem. Eu tentei abrir ali quase que um por volume, escolhi aqui e abri lá o volume para tentar achar onde está isso daí. Porque ele faz assim, ó, nos anexos que ele fez, na verdade ele fez no alto e depois ele faz menção ao anexo. Tem essa folha de rosto e depois tem todos os relatórios, os boletos e alguns tem inclusive até o comprovante do pagamento dos clientes dele com valor líquido. Então, se vocês pegarem ali, ó, setembro de 2009, de 99, por exemplo, da Aero Condor, que eu deixei em vermelhinho ali, né? São 3 valores, ó, R$ 570, R$ 1.018 e R$ 880. Aí, se você for no processo, ó, aqui tem o relatório, item por item, passagem por passagem que foi emitido o bilhete, né? E aí você tem as colunas ali. Tarifa, taxa de embarque, comissão, que é o que ele está falando que está repassando para o terceiro. Estão vendo ali o R$ 570, que é exatamente... E se a gente for lá na sequência, ele tem isso aqui, ele tem o boleto e muitas vezes tem até o comprovante do pagamento do valor líquido, sem a comissão. Falando, ó, ficou lá com eles. Só que pelo mecanismo que eu utilizo já foi. Depois tem folhas 265, 2645, 2646, a mesma coisa para aquela comissão de R$ 1.018. E depois a mesma coisa na folha 2647 para a de R$ 880,90. Isso são uns 20 volumes que tem. A amostragem que eu fiz bate. Todos que eu escolhi ali aleatório para verificar, batiam os valores, tá? É uma quantidade de documento bastante considerável. A rigor eu poderia baixar para diligência, tá? Agora, se é um valor, por exemplo, um alto, que não é um valor relevante, é muita documentação, e voltar lá para 1999, 2000, para olhar um a um, que talvez fosse o caso, eu acho bastante complicado. Tá? Então, eu estou, né, já estou adiantando aqui, né, o meu relatório. Na verdade, então, eram 2 partes, né? 2 partes da infração. A primeira, a DRJ cancelou, né? E aqui eu cito para quem quiser olhar, isso está na folha 11 do meu voto. Eu explico assim, ó, as faturas emitidas pela recorrente englobam diversas parcelas, a saber, tarifa, que é o valor do bilhete, taxa de embarque, comissão e ou incentivo, o incentivo a DRJ derrubou, a agência cliente, valor a pagar e forma de pagamento. Qual que o boleto é emitido pelo valor a pagar, ou seja, o valor líquido, o valor do bilhete somado à taxa de embarque, subtraído da comissão. Desse modo, as agências clientes automaticamente recebem a comissão paga pelas companhias aéreas sob a forma de redução no valor a ser pago, né? Uma vez que ela recebeu dos seus clientes o valor integral do bilhete. Ela recebe o valor integral e só repassa o valor líquido da comissão que era das outras agências. Tá? Alguns ele tinha nota fiscal das outras agências, a maioria ele não tem. Ele falou, olha, eu não consegui ir junto. Até porque, pessoal, isso foram vários anos depois, se não me engano, isso aqui voltou da DRJ já era em 2008 para ele, né? Para ele conseguir dos clientes, os caras não tinham as notas, não alcançaram. Ele reclama, falou, a fiscalização podia ter feito isso, tá? Ele vai lá, pede a nulidade, eu estou afastando isso.
Então, como exemplo, cito os documentos de folhas 346 e 347, nos quais resta evidente que os valores referentes às comissões foram descontados para fins de pagamento por parte das agências clientes. Devia ter reproduzido aqui, quem quiser abrir no processo. Ali fica bem evidente porque tem, naquele eu peguei um que é o depósito bancário. O valor do depósito bancário é exatamente o valor do boleto emitido. E no boleto emitido está descontada a comissão. Tá? Tem outros que são depósitos em cheque mais depósito em dinheiro. Então você vê lá, tem 2 depósitos de cheque, ele complementava com o depósito em dinheiro dos clientes. Então eu fiquei convencido que o modus operandi do contribuinte era absolutamente esse que eu estou falando para vocês. Tá? Voltou aqui, a Val retornou, nosso apoio, tá? A gente, só para ela se situar, a gente começou o julgamento do item 11, tá, Val? Vamos na sequência aqui, a gente está gravando e vai disponibilizar o vídeo para vocês. Então, em resumo, pessoal, eu estou encaminhando meu voto por dar provimento ao recurso. Comecei a gravar, presidente. Tá, ok. Val, se você quiser, nem se preocupa agora, eu acabo o julgamento aqui do item 11, paro aqui e depois a gente começa de novo para o item 12 para não ter que subir mais um vídeo, tá bom? Tudo bem, então. Obrigada, tá? Nada, tá bom. Então vamos lá, senhores, dando continuidade. Então eu analisei por amostragem, estou colocando no meu voto que é a amostragem que eu fiz. O que o contribuinte está alegando, eu entendo que está comprovado. Tá? Agora, e como os valores são muito miúdos, né? Cada um é R$500, é R$400, é R$800. São muitas operações para se exaurir. Eu não exauri, mas a minha amostragem aqui fez eu formar a convicção de que o recurso do contribuinte procede, o argumento que ele traz desde o início é procedente, e eu estou votando por cancelar essa exigência, tá? Por dar provimento ao recurso voluntário. É prova. Prova e prova e prova. Dúvidas, senhores? Não. Se eu estivesse na fiscalização e alguém pedisse para eu fazer essa diligência para olhar um por um, ia ser uma catástrofe. Por isso que eu abri uma exceção aqui, eu olhei, até porque tinha tempo esse mês também, né? Aproveitei e a amostragem que eu fiz, eu não tenho dúvida não que o contribuinte é bem organizado, tá? Nesse ponto, assim. Claro, não consigo as notas dos outros porque a nota foi medida por eles, mas eu tenho aqui elementos para provar. Eu ia dizer que, ainda que se baixasse em diligência, nada impediria que o auditor fiscal fizesse por amostragem. A gente não pode obrigar a fazer, dizer como ele deve fazer a diligência, né? A gente pede que ele verifique. E, enfim, eu acho que provavelmente, nesse caso aqui, pelo nível de detalhamento, o critério da amostragem seria bastante válido. Então, assim, eu concordo com porque ainda que fosse, eu fico só assim, na verdade, até meio espantada com o trabalho, né, para fazer, né? Fiquei espantado, porque se vocês olharem a quantidade de tabelas, porque o auditor, quando fez o lançamento, ele comparou todas as comissões depois com todas as notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Ele lançou a diferença, né? Então ele falou, isso aqui não tem nota fiscal, eu vou considerar que é omissão. E aí o contribuinte, ele vem e até você vê que às vezes é bem razoável, né? Na impugnação ele fala assim, eu não tive tempo, é muito documento, eu não consegui juntar tudo. O que ele conseguiu mais ou menos juntar, a DRJ deu. Aí como demorou, acho que 9 anos para sair a decisão da DRJ, acho que ele foi angariando lá os documentos, a hora que veio a DRJ, ele falou, agora eu tenho tudo, tá aí, 20 anexos. Então, no auto de infração. Documento, assim, muita coisa. Dúvidas, senhores? Não? Podemos ir para a votação? Presidente. Pois não? Presidente, eu já vou aproveitar para fazer uma observação e já vou. Primeiro, dizer que Giovana disse o que eu ia dizer. Se esse processo fosse baixado em diligência,
a verificação do fisco seria por amostragem. Inclusive, nós mesmos, em vários casos em que baixamos processo de diligência, pelo menos eu faço assim, eu coloco a fiscalização poderá utilizar todos os meios que são ordinariamente utilizados na fiscalização, inclusive verificação por amostragem. Eu também tenho colocado isso, viu, Roberto? Ela é válida, porque se a pessoa, o fiscal, ou nós mesmos, separarmos uma amostra e nessa amostra o resultado for corroborar aquilo que o contribuinte diz, não há necessidade de se deter no exame exaustivo de toda a documentação. Até quem já trabalhou na fiscalização, né? A gente fez isso mesmo, né? Você vai lá, pede algumas despesas esparsas ali para o contribuinte, começou a comprovar tudo, você vai olhar outra coisa. Né? Falou, olha, ali a amostragem que eu fiz. Agora, se você não concorda, é pior, né? Porque aí você, pelo menos, você lança, tem que falar por que não está aceitando. Nesse caso aqui, eu estou tranquilo, tá, pessoal? E outra coisa, presidente, a amostragem é um método largamente utilizado em todas as fiscalizações. É assim na fiscalização de mercado em trânsito, é assim na fiscalização aduaneira e também na fiscalização dos tributos internos. Não tem por que não ser no julgamento, né, Roberto? Tá certo. Então, conselheiro Roberto, eu tô rejeitando a preliminar de nulidade, tá? Da decisão de primeira instância. Ele só pede a nulidade porque não tinha sido feita a diligência, porque não teria considerado todos os documentos, mas eu estou rejeitando porque, na verdade, a decisão do DJ é bem detalhada, tá? Mas foi o critério que eles adotaram, né, de não aceitar só o relatório interno do contribuinte. Aqui está mais detalhado no recurso. Então, conselheiro Dornelas. Eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. E conselheira Bianca. Acompanho o relator. Certo? Então, o item 11 da pauta, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Então, processo julgado. Senhores, eu vou parar a gravação aqui do item 11, tá? A gente, então, a segunda parte vai ter só o item 11 julgado, para que a gente possa dar início à gravação oficial da próxima parte do julgamento pelo aval lá do nosso setor de apoio, tá? Então, estou encerrando aqui e a gente já, na sequência, inicia o próximo item da pauta.